Tudo bem? Hoje vou dar continuidade à interação das cargas elétricas, tá? Na aula passada nós vimos esses submúltiplos. Eu falei da carga alimentar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Como nós vamos trabalhar em alguns problemas com valores muito baixos, eu botei os submúltiplos aqui. Na aula passada eu falei, eu botei novamente aqui para vocês anotarem. Quem não anotou, o milicoulomb, que é a milésima parte do coulomb, o microcoulomb, que é a milionésima parte, e o nanocoulomb, que é a trilionésima parte do coulomb. Então 10 elevado a menos 9. Vamos entrar agora na lei de Coulomb, tá? Que justamente trata sobre a interação das cargas elétricas, a força elétrica. Interação da carga pode ser da carga positiva com a negativa, pode ser da negativa com a negativa, ou com a positiva, tá? Não importa se for positiva ou negativa, a interação vai acontecer de qualquer forma. A força elétrica de interação entre duas partículas eletrizadas foi determinada e comprovada experimentalmente pelo físico e engenheiro francês Charles Augustin de Coulomb. Então ele nasceu em 1736, morreu em 1806. Então essa experiência foi feita por meio de uma das suas invenções, a balança de torção. A fórmula, eu falei sobre a fórmula na aula passada, que a fórmula seria o produto entre as cargas sobre a distância ao quadrado. Então aqui eu vou colocar a fórmula de novo, fórmula de Coulomb. Força elétrica é igual... Esse K aqui é uma constante. Então, constante vai ter sempre o mesmo valor no vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Tá? E eu trouxe aqui outra fórmula da lei gravitacional, que a força gravitacional é G vezes massa maior vezes a massa menor. São duas massas distintas sobre a distância ao quadrado. Todas as duas formas têm uma constante, que é a constante da lei de Coulomb, 9 vezes 10 elevado a 9, newtons por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E aqui nós temos a constante gravitacional, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons por metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Então nós temos duas fórmulas muito parecidas. Então não fica difícil de gravar. Essa fórmula da lei gravitacional foi estudada no primeiro ano. Então muita gente ainda se lembra disso. E a fórmula de Coulomb está aqui, tá? Esse G aqui, gente, esse G, que é essa constante gravitacional aqui da lei universal, tem relação com o outro G, o G em minúsculo, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. E a relação está aqui, tá? Coloquei aqui para vocês. G minúsculo é igual ao G, que é a constante gravitacional, vezes a massa sobre o raio ao quadrado.
A massa aqui seria a massa da Terra e o raio da Terra ao quadrado. Para efeito de cálculo, só para lembrar, nós usamos o G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. No caso do cálculo da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é considerado para efeito de cálculo 10 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos entender como é que acontece a interação das partículas pontiformes. Elas sendo as duas sendo positivas, vai existir uma repulsão. As duas sendo negativas, vai existir uma repulsão. Se uma for positiva e outra negativa, também vai existir uma atração, no caso. Negativo com positivo se atraem. Mas a interação entre as partículas, no caso Q1 e Q2, vai existir sempre uma interação que vai ser considerada igual, independente da carga que elas possuam. Então aqui eu tenho uma carga qualquer, Q1, aqui pode ser qualquer valor, tá? E a outra carga Q2, também pode ser qualquer valor. E existe uma distância entre elas. Então, vamos imaginar que elas estejam paradas, que sejam cargas pontiformes, quer dizer, o tamanho delas é muito pequeno, é desprezível o tamanho. Elas estão uma distância grande entre uma e outra. Está existindo uma força elétrica, uma força de interação entre elas. Agora, se esse é o primeiro caso. No segundo caso agora, Q1 está distanciado de Q2, da mesma distância que estava antes, só que essa Q2 agora, ela está com valor dobrado, a intensidade dobrada. A carga aqui está com a intensidade dobrada. Então a força elétrica entre elas também vai ficar dobrada. Então vai ficar 2F. Intensidade da força elétrica, 2F. Agora no terceiro exemplo, Q1 está distante de Q2, só que Q2 agora está com a carga triplicada. O que vai acontecer com a força de interação, a força elétrica de interação entre essas cargas? Vai ficar triplicada também. Então vai ficar 3F. Tá? 3F. Agora outro exemplo. Q1 e Q2. Cargas diferentes. Estão distanciadas e a força de interação entre elas eu vou chamar de F. Tá? Se eu reduzo a distância entre uma carga e outra, vai fortalecer a atração ou a repulsão entre elas. Tá? Mas o que acontece aqui? Quando eu divido a distância pela metade, o que vai acontecer com a força de atração, de interação? Vai quadruplicar. Tá? Agora, se eu reduzir a distância entre as cargas para ter essa parte do que estava antes, o que vai acontecer com a força de interação? Vai ficar 9 vezes maior. Isso pressupõe o quê?
que a distância está sendo elevada ao quadrado. Agora, se a distância aqui for reduzida à quarta parte, T sobre 4. A força de interação vai ser 16 vezes. Por isso que a fórmula, que a fórmula da força elétrica é Q é diretamente proporcional ao produto das cargas. Você vê que quando se aumenta uma carga, no primeiro exemplo que eu dei, no segundo exemplo, terceiro, aumenta a força elétrica. Agora, quando eu diminuo a distância, aumenta a força elétrica, porque são grandezas inversamente proporcionais. Isso eu expliquei a vocês nas primeiras aulas, que numa fórmula, esses valores aqui são inversamente proporcionais. E esses são diretamente proporcionais. Só que aqui, é inversamente proporcional ao quadrado. Por isso que a distância, você divide por 4 aqui a distância, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. A distância aqui, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, 9. Tá? Nos primeiros exemplos que eu dei, eu falei só sobre o aumento de força entre uma das cargas. Aumento de força não, aumento da carga elétrica. Dobrou a carga elétrica aqui, dobrou a interação das forças. Triplicou as forças. Agora, no momento que eu diminuo a distância entre as cargas, acontece o quê? Olha, está sendo elevado o quê? Ao quadrado, porque a fórmula te diz isso. A distância ao quadrado é inversamente proporcional à força elétrica. Agora, quanto é que vale esse K? Como se calcula esse K? Então, K a fórmula para se encontrar o K é essa aqui, 1 sobre 4π epsilon. Esse epsilon aqui é a constante de permissividade no meio, no caso aqui o vácuo. Então, quando for no vácuo, ele vai ter sempre o mesmo valor. Mas a maioria dos problemas são calculados no vácuo, a interação das cargas elétricas. Agora vamos, espero que todos tenham entendido, vamos aqui a um probleminha já. Eu vou digitar o problema, ou então você não faz o seguinte, vou deixar aqui para vocês paralisarem, paralisa um pouco, copia, fazer assim, paralisou, copiou, agora o restante do problema. Copia aqui. Então, eu vou ler, porque às vezes a imagem não ficou tão perfeita. Ó, duas esferas metálicas eletrizadas de carga QA igual a 8 microcoulombs e QB menos 4 microcoulombs, atraindo-se mutuamente com força de intensidade 1,8 newtons no vácuo. Elas são colocadas em contato e depois ficam separadas a uma distância de 30 centímetros. Aqui tem a constante que a gente vai usar para fazer na nossa fórmula, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Tá? Eu quero saber, primeiro, qual a distância que as separa antes do contato.
Porque essa distância que está aqui de 30 centímetros foi depois do contato. Então, antes, qual foi a distância que separou? Qual a distância que separa antes do contato? Tentem fazer, paralisa um pouco, tentem fazer. Isso, paralisa. Usem a fórmula. Bom, aqui tá um esquema para vocês entenderem, tá? Eu tenho QA distante de QB. Uma é positiva e outra é negativa, mas também não importa, tá? Porque depois, quando jogar na fórmula, eu vou precisar do módulo. Então, não importa que ela seja negativa ou positiva, não tem importância. Aqui, como eu transformo de microcoulomb para coulomb, eu tenho que fazer isso porque eu não posso trabalhar com grandezas distintas. Se uma está no sistema internacional, a outra tem que estar também. Se está submúltiplo, eu tenho que transformar para coulomb. Então, 8 microcoulombs é 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Aí a QA, QB. E a força elétrica é 1,8 newtons. Então, duas esferas metálicas eletrizadas de carga 8 e menos 4 atraem-se mutuamente com força de intensidade 1,8 newtons no vácuo. Elas são colocadas em contato e depois ficam separadas a uma distância de 30 centímetros. Então, eu quero saber qual a distância que as separa antes do contato. Então, vocês vão jogar na fórmula. Eu já botei os dados todinhos aqui, ó. Se você não colocar os dados, acaba errando. Tem que colocar os dados. Até da constante também eu botei 9 vezes 10 elevado a 9. Agora, a fórmula também. É importante entrar a fórmula. Entrou a fórmula, agora você joga os valores direitinho na fórmula. Lembrando que você vai achar a distância. Então aqui, ó. A distância que eu quero achar. Essa aqui é a minha incógnita. Eu posso, já que eu sei o valor da força elétrica, que é 1,8 newtons, jogar a distância para cá, ó. Sem problema nenhum. Tá uma propriedade da matemática. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então aqui, ó, a força elétrica multiplicada com a distância quadrada é igual a constante, o produto da constante com as cargas. Então eu posso passar a distância ao quadrado para cá, a força elétrica eu passo para baixo e continuo o problema. Tá? Todos já fizeram? Vamos lá. Agora colocar os dados. Como eu falei que a gente podia trocar, né? Eu troquei. Joguei os valores aqui da constante. Essa carga positiva, 8, é a carga carga A, e a carga B, menos 4 vezes 10 elevado a menos 6. O que acontece? É módulo. Quando eu tenho um módulo aqui, essas cargas vão ficar positivas, tá? Agora eu vou trabalhar a simplificação. Estava assim, ó. Então agora a gente vai simplificar. Esse 1,8 eu posso transformar em 18, multiplico por 10. E na notação científica eu pego a base 10 e divido por 10. Eu faço essa notação científica aqui. 1,8 eu passo para 18. Estava em notação científica. Estava em decimal. Agora eu passo. Eu transformo esse 1,8 em 18 vezes 10 elevado a menos 1. Agora sim eu posso simplificar o 18 com 9. 18 por 9 dá 2. Esse 2 aqui com o 4. 2 por 4 dá 2. Vai ficar 2 vezes 8. Vai ficar 16. Por que 10 a menos 3? Então aqui, ó, eu tinha 10 a nona com 10 a menos 6 mais, quando é multiplicação, somo.
eu somo os expoentes. Então, menos 6 com menos 6 vai dar menos 12. Com 9, vai ficar menos 3. E esse 18 sumiu, porque eu simplifiquei ele todo, sumiu. Ficou só o 10 a menos 1. Então, 10 a menos 3 menos menos 1 vai ficar 16 vezes 10 a menos 2. 16 vezes 10 a menos 2 é a distância ao quadrado, mas eu quero a distância só. Quero a distância, não quero ela ao quadrado. Então tem que tirar a raiz. Então a raiz de 16 é 4, a raiz de 10 a menos 2 é 10 a menos 1, que é igual a, se a distância é 0,4 metros. Corresponde a 40 centímetros. 40 centímetros. Então aqui está resolvido parte do problema, porque tem a parte 2. Então a parte 2, essa já estamos finalizando, tá, gente? Já estamos finalizando, vai ser a seguinte questão. Que tipo de interação existe entre as cargas após o contato? Veja só, após o contato. Qual é a nova intensidade? Olha só, gente. Estava assim. Aqui A era 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. E aqui é B, menos 4,10 a menos 6 coulombs também. Elas estavam o quê? Olha a setinha mostrando, elas estavam... O que estava acontecendo com elas? Elas estavam se atraindo. Houve contato. Uma encostou na outra. Estou mostrando aqui nesse desenho, sem esquema. Uma encostou na outra. Então, uma que é positiva, outra negativa. 8 mais menos 4 vai dar 4 positivo sobre 2. Cada uma vai ficar com 2. Então, cada uma vai ficar com 2. Vai ficar assim, ó, após o contato. E elas vão ficar positivas. Então, elas vão fazer o quê? Elas vão se as duas são positivas, elas vão se repelir. Ao contrário, tá? O que aconteceu? Depois do contato, elas vão se repelir. Repulsão. Jogando na fórmula. É sempre bom colocar a fórmula para a gente não se perder. Depois coloca os valores correspondentes. Tá? A constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Cada uma vai ficar com 2. Eu boto aqui 2 vezes 10 elevado a menos 6. Não pode esquecer do menos 10 elevado a menos 6, porque é microcoulomb. Agora, a distância era 30 centímetros. Então, 30 é 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então, tem que botar aqui. Tem 100 metros. Elevado ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Eu elevando esse valor ao quadrado, vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 2, né? Então, 10 elevado a menos 2, tá aqui. 9 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, 10 a menos 12 com 10 a menos 9. Esse aqui com esse 9 com esse 9 cortou, tá? Então, sumiu o 9. Ficou só o 4 aqui. Então, 10 elevado... Agora eu vou somar os expoentes. 10 a menos 12 mais 10 a menos 9 vai ficar 10 a menos 3. E embaixo vai ficar só o 10 a menos 2. Vai ficar assim. 4 vezes 10 a menos 3 sobre 10 a menos 2. Agora eu vou trabalhar só o expoente. Menos 3 menos 2 vai ficar menos 3 mais 2. Eu vou ter que subtrair os expoentes agora, que é a divisão. Então, na subtração, vai ficar 10 a menos 1 Newton, porque é força em Newton. Na letra A, nós achamos a distância, que era em metro, mas aqui a força é em Newton. Eu vou ter que dar a resposta em Newton, que vai ficar
0,4 newtons. Então nós fizemos esses dois exercícios. Estudem, tá? Essa matéria que foi dada, foi feita a revisão, tudo certinho. A gente já pode, na próxima aula não, mas na terça-feira, dia 12, dia 12, teremos uma provinha, testezinho, tá bom? Fiquem com Deus. Valor. E a prova vai valer 5, tá? Estudem bem, estudem os exercícios para conseguir fazer uma boa prova, tá bom? Um abraço.